Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu acho que o povo por aí vai dizer que nós estamos ficando doidos. E você é parte dos doidos. E eu queria te encorajar a se permitir ser recrutado por Deus. Para o time dos que não só vão esperar a hora que as coisas aconteçam por si. Para jogar no time daqueles que vão dizer, nós vamos apressar. Nós vamos atrair isso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé. Eu queria que você pudesse fazer uma pergunta, não apenas a si mesmo, mas ao Espírito Santo. Deus, o que o Senhor espera de mim? É lógico que quem nunca jejuou deveria começar dando um passo de cada vez e não tentar pular já para o último degrau da escada. Um dia desse alguém falou, pastor, o que é a sua recomendação para quem quer jejuar 40 dias? Eu falei, primeiro, tem muito treino antes. Segundo, eu falei, eu não faço isso sem acompanhamento médico. Terceiro, que deveria ter sido colocado em primeiro, a direção do Espírito Santo. Eu não acho que todo mundo vai ser chamado para jejuns tão prolongados. Mas eu acho que muito mais gente do que nós imaginamos vai entrar nesse tipo de coisa. Alguém falou, mas depois de vários jejuns, o senhor ainda precisa do acompanhamento médico? Eu falei, preciso. Não é para proteger só a minha saúde. Foi para me proteger de doido que nem vocês, que quer fazer tudo errado e pode criar situações complicadas. O maior perigo não é um jejum prolongado, é a volta. Eu tenho um pastor amigo, ele fez 21 dias na água, voltou comendo churrasco. Podia ter morrido, gente, é sério. Podia ter tido uma congestão e morrido. Então assim, tem hora que a gente simplesmente nem entendeu a dinâmica e o funcionamento e quer dar uns pulos doidos sem saber como faz. Eu não quero que você pense em algo tão assustador. Apesar que o que a gente está tentando provar, ultimamente, é que o jejum não é algo tão impossível como a maioria das pessoas acredita. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor tem fome? Eu digo, não tenho fome. E se tiver fome enquanto está jejuando, você provavelmente fez alguma coisa errada. Porque seu corpo tem um funcionamento muito curioso. A energia que movimenta seu corpo, ela vem da glicose, carboidrato que você come. Se parar de, não precisa nem jejuar, parou de comer carboidrato, vai faltar energia. Aí seu corpo vira uma chave e vai buscar uma fonte alternativa, glicogênio, que é a glicose que você comeu antes, mas não consumiu ela toda, armazenado no músculo e principalmente no fígado. Esse seu estoque acaba em no máximo 3 dias. Tem uns que acaba bem rapidinho, principalmente com exercício. Ou seja, em no máximo 3 dias, quando acabar a fonte alternativa, não está entrando glicose, não tem mais glicogênio, o corpo vira outra chave de adaptação e sobrevivência. Ele vai queimar reserva de gordura. Gordura que a gente tem armazenado no corpo é excesso de glicose que não deu para armazenar, não consumiu, armazenou no músculo e no fígado, porque tem um limite, vai virando gordura. Ou seja, quando você entra em cetose, que é a queima da reserva, modo de sobrevivência, sua fome vai embora. Por que vai embora? Você trocou um alimento externo por um interno. Seu corpo está comendo o depósito de comida que está lá e não foi usado. Então todo dia você acorda com a sensação, estou alimentado. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome no final de 40 dias, isso significa o quê? A reserva de gordura chegou no fim. O que me faz acreditar que Jesus era assim, ó, fit, magrinho. O tanto que andava, alimentação saudável, uma época não tinha poluição, não comiam nada industrializado. Porque eu já fiz 6 de 40 dias. Eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu irmão. Aqui esse último eu terminei com 9% de gordura no corpo. Mas passou o Marcelo que nos acompanhou com 6. Agora nós tivemos um que a gente estava assim, o médico monitorando ele. Não vou entregar o nome para todo mundo chamar de magrelo. Mas ele terminou com 3%. Ele chegou já na última semana tendo flashes de fome. A gente estava monitorando ele de perto. Por quê? Quando a fome vem, porque a reserva de gordura acabou, vai começar a estado de inanição, consumo tecido vivo. Aí é preocupante. Até chegar lá, você sabia qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. O escocês jejuou 382 dias, mais de um ano. Tá certo, começou com mais de 200 quilos.
Terminou com 83, ou seja, tinha reserva pra caramba. E eu não estou falando dessas coisas para você programar jejuar um ano. O cara, quando voltou a comer, ele nem lembrava mais o gosto da comida, mais de um ano sem comer. O que eu estou dizendo é que, humanamente falando, não é tão impossível. E se nós ainda tivermos uma direção de Deus, sabedoria, entendimento, orientação, nós podemos encarar um dia, 2 dias, 3 dias. A partir do 3º dia, eu sempre digo que a pessoa tem que ter um pouco de prática e cuidado. Mas se você também aprender algumas coisas, você pode sofrer bem menos. Eu lembro de um dia, falei para o nosso finado, saudoso pastor Francisco. Eu na época ainda fazia jejuns de no máximo uma semana. Ele já tinha feito 30, 40 dias. Eu lembro que eu falei: Francisco, por que o jejum tem que ser tão ruim nesses primeiros 3 dias? Dor de cabeça, irritação. Eu disse: eu jejuo para ser santo, eu peco mais. Eu quero matar uns nos primeiros 3 dias de jejum. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: se já não tem a sabedoria de se alimentar direito, podia no mínimo ter a inteligência de desintoxicantes do jejum. Eu falei: como é que é? Ele falou: todo esse sofrimento que vocês passam é por causa das coisas erradas que comem. Faz uma limpeza antes. O sofrimento do jejum é a limpeza do corpo. Quanto mais você sofre, mais indício. O Toninho falou: não, pastor, eu desisti de jejuar porque eu sofro muito. Eu digo para as pessoas: quanto mais você sofre, essa é a maior prova de que você precisa jejuar pela sua saúde, para limpar o corpo. Um dia desse eu estava com um pastor, ele falou assim, todo mundo reclamando dos primeiros 3 dias, que é difícil. Ele falou: eu nunca passei o que vocês estão passando, nunca me senti mal para jejuar. Ele falou isso, ele falou: impossível. Eu falei: possível, mas só tem uma explicação. Eu falei: você jejua pelo menos um dia por semana. Ele olhou para mim e falou assim: há 34 anos. Ele vai mantendo o corpo dele limpo, passando pelo processo de limpeza, desintoxicação o tempo todo. Você pode começar com jejum intermitente. Jejum intermitente, jejum interrompe, jejum interrompe. Você vai tendo janelas. Eu, por exemplo, no dia a dia, não tem nada a ver com o propósito com Deus. Eu tento me obrigar pelo menos 12 horas de um dia para o outro, no mínimo, ficar sem comer e dar descanso para o intestino. Mas no ano passado, do dia 1º, eu contei isso do dia 1º de janeiro até 14 de setembro. Eu não contei depois. No ano passado, eu jantei 7 vezes. Eu normalmente almoço entre meio-dia e 1. Vou comer numa janela de 6 horas até 18 ou 19. Depois de 18 horas sem comida. Não é nem 24 horas, mas se você faz isso com frequência, seu corpo está limpo. Então assim, eu paro de comer a qualquer hora e já não tenho dor de cabeça. Mas ainda assim tem cuidado, você pode tomar. Então você pode começar a dizer: cara, eu vou começar com 12 horas. Eu vou subir depois para 14, para 16, para 18. Depois de fazer isso com uma certa frequência, eu vou tentar 24 horas. Esses dias alguém falou: pastor, o que o senhor acha do jejum de 24 horas? Eu falei: gente, não tem o que achar. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer até com mais regularidade. Os prolongados é que não. Mas à medida que a gente vai aprendendo, entendendo o que é que Deus quer, para onde Ele me chamou, e a gente consegue corresponder com aquilo que é esperado de nós, isso basta. Eu conheço gente que nunca fez jejuns prolongados, mas jejua com frequência, com regularidade. Então assim, o como você vai atender, Jesus não definiu a periodicidade, de quanto tempo, Ele não definiu a duração do jejum e nem o tipo. Tem até jejum parcial. Significa o quê? Que você pode tirar um grupo alimentar e ficar com outro. Alguém pode fazer lá um jejum. Não, eu não estou comendo, mas eu vou tomar um caldo de legumes, não vou ficar totalmente sem nada, mas vou me privar de muita coisa. Você tem N possibilidades. O importante é que você descubra o que é que Deus quer de você. E para isso, você vai ter que, no mínimo, pensar e orar a respeito. Agora, eu sonho com esse dia. Nós vamos ter uma mobilização sem precedentes. Eu ando por aí, pelas nações, sabe o que o povo diz pra gente? E diz: vocês brasileiros são dos poucos que a gente conhece, que está almoçando, já está planejando a janta. Está jantando, já está planejando a comida. Eu falei assim: vocês respiram comida, é algo emocional. Eu falei: deve ser. Porque eu achava que o resto do mundo era que nem a gente. E é frustrante ver que eles não são. Mas de repente você começa a perceber, isso não precisa ser o centro de tudo. Todo dia alguém falou: pastor, 2 por ano. Eu falei: eu tenho o resto da vida para comer. Eu estou dando 2 pausas maiores. Eu tenho o resto do ano para comer. Pai, a tua palavra foi
compartilhada, e eu oro que essa conversa seja esclarecedora não só no nível da mente. Se o Senhor não vivificar a palavra, terá sido só uma aula escatológica, ou talvez fisiológica, sobre o jejum. E nós precisamos mais do que isso. Eu oro por um sopro de Deus nessa casa. Eu oro por um sopro de Deus na vida dessa moçada. Eu oro por um sopro do Senhor na vida dos pastores e líderes que estão conosco aqui hoje. Eu oro por um despertamento sem precedentes para o jejum, para que nós possamos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. Eu oro pela capacidade de não nos tornarmos indiferentes, como foi nos dias de Noé, mas pelo contrário, entrarmos num lugar de percepção, de sensibilidade ao Senhor, à sua voz, ao seu mover. Pai, nós temos gente em diferentes estágios da fé, de maturidade da vida cristã e do ministério, e não dá para nivelar todo mundo aqui, mas eu oro que cada um consiga entender aonde o Senhor quer levá-lo. E a minha oração é que cada um, ao entender isso, possa corresponder. Que haja disposição de aprender, que haja disposição de intensificar, de crescer numa prática que talvez hoje seja ocasional ou quase nula. Nós oramos que essa história possa ser mudada. E nós oramos que o Senhor nos dê a graça de não só promover esse entendimento e prática em outros lugares, mas de viver intensamente isso como casa, como igreja local. Nós oramos em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante. Peça ao Espírito Santo que não apenas aqui, não só agora, mas que Ele possa trabalhar esse assunto dentro de você, encontrar espaço e lugar não só de reflexão no seu coração, mas também de resposta. Oramos por dias de percepção ao teu chamado, Senhor. Clamamos por isso em nome de Jesus. Não queremos ir além e nem tentar fazer mais do que o Senhor quer, mas também não queremos ficar aquém e nem fazer menos do que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a discernir teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.